Olá, esse é o trabalho final da disciplina de Farmacotécnica 2, ministrada pela professora Vanessa Carla Furtado Mosqueira, com o seguinte tema: Desenvolvimento farmacotécnico, emulsão tópica contendo paramomicina. Os integrantes do grupo são Amanda Ferreira, Bruna Barbosa, Catarina Nins, Fernanda Fonseca e Gustavo Magna Bosco. A paramomicina é um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos que é produzida a partir de filtrados de Streptomyces. Foi isolada a primeira vez em 1950 e tem a sua estrutura química bem parecida à neomicina. Aqui no slide está apresentada a estrutura química da paramomicina, onde nós vemos os grupos funcionais que a caracterizam como aminoglicosídeo. Seu espectro de atividade engloba a maioria das bactérias gram-negativas e muitas gram-positivas. É também eficaz contra alguns tipos de protozoários e cestoides e é o único aminoglicosídeo com atividade anti-leishmania. Essas propriedades anti-leishmania, elas foram reconhecidas em 1961, onde vários estudos mostraram a excelente atividade terapêutica contra a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea. No Brasil, nós temos um programa de vigilância e controle da leishmaniose, onde algumas medidas para o controle da infecção e para o tratamento são tomadas. O tratamento utilizado atualmente, ele traz bastante reações adversas e é bem dispendioso. E também essa estratégia, ela não levou a tantas reduções aparentes na incidência da doença humana. Então, nas últimas décadas, tem se dado um enfoque no desenvolvimento de terapias alternativas para a prevenção e para o tratamento da leishmaniose, incluindo a identificação de formulações orais e tópicas para o tratamento da leishmaniose cutânea. O tratamento tópico ele representa uma alternativa muito interessante, já que ele oferece várias vantagens em comparação com a administração parenteral, já que é de fácil administração, tem menor incidência de efeitos e reações adversas e uma relação de custo-benefício muito mais atrativa. Então, nesse trabalho, nós vamos discutir as características fisicoquímicas desse fármaco, a farmacocinética e o potencial desse princípio ativo no tratamento da leishmaniose em uma formulação tópica. A paramomicina é um fármaco altamente hidrofílico, com alto peso molecular e é relativamente insolúvel em etanol, clorofórmio, éter ou em lipídios. As suas principais propriedades fisicoquímicas estão apresentadas no quadro a seguir. Como dito anteriormente, é um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos que pode ser utilizado no tratamento da amebíase intestinal aguda e crônica, incluindo a colonização intestinal assintomática, no tratamento da giardíase, no controle de infecções por vermes e também como adjuvante no controle da encefalopatia hepática. Pomadas contendo paramomicina associada ao cloreto de metilbenzetônio e a gentamicina são utilizadas também no tratamento da leishmaniose cutânea. A dosagem é baseada no peso, na condição médica e a resposta ao tratamento. Para a forma de dosagem oral, no caso de cápsulas, para o tratamento da amebíase intestinal, em adultos e crianças, a dose habitual é de 25 a 35 mg por quilograma de peso corporal, dividida em 3 doses, durante 5 a 10 dias. Enquanto, para o controle do coma hepático ou da encefalopatia hepática, em adultos a dose é de 4.000 mg por dia, dividida em pequenas doses durante 5 ou 6 dias. Já em criança, o uso e a dose devem ser determinados somente pelo médico. Os regimes de dose única resultam em uma taxa de cura muito baixa e não são recomendados, devido à baixa absorção desse fármaco. Já para o tratamento da leishmaniose cutânea, é utilizada a dosagem tópica, uma pomada que contém 15% de paramomicina e 12% de cloreto de metilbenzetônio. A dose para adultos, crianças e adolescentes é a mesma, onde faça a aplicação 2 vezes por dia durante 10 dias, então faça uma pausa no tratamento durante 10 dias e volta-se à reaplicação por mais 10 dias. Outra opção é uma pomada que contém também 15% de paramomicina e 0,5% de creme de gentamicina.
Nessa formulação, a dose para adultos é a aplicação uma vez ao dia por 20 dias, enquanto em bebês, crianças e adolescentes é feita a aplicação uma vez ao dia por 20 dias. Dados farmacocinéticos populacionais foram obtidos de pacientes com leishmaniose visceral durante um estudo fundamental de fase 3 na Índia. O sulfato de paramomicina foi administrado por via intramuscular diariamente durante 21 dias. A farmacocinética permaneceu inalterada ao longo de 21 dias de terapia. A média da concentração plasmática, uma hora após dose intramuscular, foi de 18,3 a 20,5 gramas por ml, enquanto as concentrações mínimas de 24 horas foram de 1,31 a 4,53 gramas por ml. As estimativas da população para as meias-vidas de absorção e eliminação foram de 0,33 a 2,62, respectivamente. A variabilidade interindividual na depuração aparente foi estimada em 31%. A farmacocinética não diferiu muito entre as crianças e adultos, entre os sexos, em doses múltiplas ou entre pacientes indianos e voluntários americanos saudáveis do sexo masculino. As propriedades farmacocinéticas da paramomicina não foram estabelecidas em pessoas nos extremos de idade, em pessoas com insuficiência renal, na gravidez e em pacientes obesos. Os aminoglicosídeos como a paramomicina circulam no plasma na forma livre, devido a sua ligação à albumina plasmática ser inferior a 10%. A natureza polar desses medicamentos torna sua distribuição irregular, confinando os aminoglicosídeos no espaço extracelular. É capaz de difundir nos líquidos sinovial, pleural e acítico, atingindo concentrações iguais ou inferiores às no sangue. A paramomicina inibe a síntese de proteínas por ligação a RNA 16S do ribossoma. As proteínas bacterianas são sintetizadas por complexos de RNA ribossomal. A paramomicina liga-se ao local de A, o que leva à produção de cadeias polipeptídeos com defeito. A produção contínua de proteínas defeituosas eventualmente leva à morte bacteriana. Aproximadamente 80 a 90% da dose administrada de aminoglicosídeos, como a paramomicina, pela via parentérica, é eliminada na urina durante as primeiras 24 horas. Como consequência deste tipo de eliminação, existe um risco de acumulação sempre que a função renal estiver reduzida, como exemplo a insuficiência renal aguda ou crônica. A paramomicina pertence ao grupo de antibióticos aminoglicosídeos. Ela altera a leitura do RNA mensageiro, impedindo a síntese proteica. A atividade bactericida é atribuída à sua ligação irreversível aos ribossomas. Ela tem um largo espectro de atividade contra grande número de bactérias gram-positivas e gram-negativas, e atua na forma concentração dependente. Foram identificados até o momento 5 mecanismos de resistência, os quais são as alterações do ribossoma devido a mutações, a redução de permeabilidade da parede bacteriana ou efluxo ativo, a inativação dos aminoglicosídeos por enzimas e substituição enzimática do alvo molecular. Os 3 primeiros estão relacionados com mutações de alguns genes dos cromossomas. Os 2 últimos mecanismos ocorrem após a entrada de uma transposão ou de um plasmídio codificado para a resistência. A toxicidade associada aos aminoglicosídeos está relacionada com a sua carga elétrica positiva a pH fisiológico. Os aminoglicosídeos, no geral, apresentam como principais efeitos tóxicos a nefrotoxicidade, com capacidade de causar lesões nos túbulos contornados proximais renais. A otoxicidade, que provoca danos ao nível da cóclea e ou do aparelho vestibular e bloqueio neuromuscular. A paramomicina é contraindicada em casos de alergia à paramomicina, bloqueio nos intestinos e em casos de gravidez. As reações adversas apresentadas por esse fármaco são divididas entre reações graves e não graves. Em caso grave, precisam de ajuda médica imediata, e são elas reações alérgicas, como dificuldade em respirar,
garganta fechar, inchaço dos lábios, língua, face ou urticárias, diminuição da audição ou zumbido nos ouvidos, pouca ou nenhuma produção de urina e tonturas. Outros sintomas menos graves que podem também aparecer durante o uso da parvomomicina são náuseas ou vômitos, diarreia ou comichão. Esses sintomas devem ser relatados ao médico. O uso deste fármaco em associação a outros medicamentos pode apresentar interações, seja ela diminuindo sua absorção, como ocorre no caso do medicamento metroextrato, que é um fármaco citotóxico utilizado na quimioterapia antineoplásica e em certas patologias não malignas. Ou pode apresentar também aumento da toxicidade, quando administrada junto a aminoglicosídeos, anestésicos gerais, vancomicina, bloqueadores neuromusculares e outros medicamentos. As emulsões são formadas quando é feita a mistura de dois líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. São definidas como dispersões, nas quais a fase dispersa é constituída por pequenas gotículas de líquido, distribuídas em um veículo no qual são immiscíveis. As emulsões são sistemas bifásicos, sendo esse sistema constituído por fase dispersa, que é a fase interna ou descontínua, e a fase dispergente, que é a fase externa ou contínua. As emulsões são classificadas de acordo com a predominância da fase e tipo de emulsificante. Temos então as emulsões óleo em água, em que o óleo é a fase interna, e as emulsões água em óleo, em que a água é a fase interna. As emulsões podem ter variadas viscosidades e suas consistências variam de líquida a semissólida. Emulsões líquidas são utilizadas em uso oral, tópico ou parenteral. E emulsões semissólidas são usadas para uso tópico. Recipientes são adicionados às formulações farmacêuticas com a função de garantir a estabilidade e as propriedades biofarmacêuticas dos medicamentos, além de melhorar as características organolépticas. Para essa formulação, iremos utilizar o poliestileno sorbitano hexaoleato 40, propilparabeno, metilparabeno, lanete, óleo mineral e água deionizada. Esse trabalho possui como objetivo desenvolver uma formulação farmacêutica de uma emulsão de aplicação tópica contendo como princípio ativo a paromomicina. Dessa forma, deve-se então elaborar um procedimento operacional padrão para manipulação da formulação, definir os recipientes e suas quantidades adequadas e definir parâmetros de qualidade para avaliar essa forma farmacêutica. Então, para a realização dessa formulação, os componentes precisaram ser decididos. Entre eles vai ter então a paromomicina, que é o princípio ativo, e vai ser utilizado 15 gramas. O polioxetileno sorbitano hexaoleato 40 vai ser utilizado 8 gramas e ele tem função de agente emulsificante. Metilparabeno e propilparabeno, que são os conservantes. O lanete-O, 12 gramas, que ele vai agir como um agente emulsificante. O óleo mineral, que ele vai ser um emoliente e vai ser utilizado 5 gramas. E a água deionizada, que vai ser utilizada a quantidade suficiente para 100 ml, e ela vai ser o veículo da nossa formulação, uma vez que foi decidido que seria uma formulação hidrofílica. Dentre os instrumentos necessários para a realização da formulação, será necessário o grau de massa e o pistilo, o banho-maria, o becker, termômetro, balança, espátula e o pote de boca larga para poder fazer o acondicionamento da formulação no final. O método escolhido para o preparo da emulsão foi o método de mistura de fases A e B com aquecimento. Então, primeiro, deve-se pesar todos os componentes separadamente. Segundo, para a realização desse método, utiliza-se o aquecimento em banho-maria com a temperatura entre 70 a 80 graus, para poder fundir a fase oleosa sólida à temperatura ambiente. Para isso, são adicionadas todas as substâncias lipossolúveis, como o lanete-O, o óleo mineral e o conservante propilparabeno em 1 grau de massa, e esse vai ser colocado então no banho-maria. E essa vai ser a fase oleosa, chamada de fase A. Terceiro, em um becker, deve-se aquecer separadamente todas as substâncias hidrossolúveis, a água deionizada, o polioxetileno sorbitano hexaoleato, o sorbitol e o metilparabeno. E essa fase vai ser chamada de fase B.
Em seguida, após ambas as fases estarem aquecidas e solubilizadas, respeitando as temperaturas para não haver perda de nenhum componente, deve-se verter então a fase B, que é a fase aquosa, na fase a fase oleosa, e misturar com forte agitação com o pistilo até o resfriamento total da solução, e em seguida adicionar o princípio ativo, que é a paromomicina. Após esse passo, por fim, com o auxílio de uma espátula, a emulsão resultante ela deve ser vertida cuidadosamente em um pote de boca larga e devidamente rotulado. A fórmula utilizada para o cálculo do equilíbrio hidrófilo-lipófilo requerido, também chamado de EHL, vai ser então EHL requerido é igual ao EHL1 vezes x1, e isso corresponde à substância 1 na fase oleosa da emulsão, mais EHL2 vezes x2, que vai corresponder à substância 2. Se houver mais substâncias, elas devem ser calculadas também. O x, ele significa a fração dessa substância dentro de toda a fase oleosa. Dessa forma, deve ser calculado da seguinte forma. O LaNetO, ele vai ser 12 gramas dele dividido por 17, que é o valor da fase oleosa inteira. Isso vai ser 0,70. Já o óleo mineral vai ser 5 gramas, que é a quantidade dele, dividido pela quantidade total, que é 17 gramas. Isso vai dar 0,29. Com os valores das frações de cada substância em mãos e a fórmula anterior, deve-se então colocar esses valores na fórmula e descobrir qual vai ser o valor do EHL requerido. Então, vai ficar da seguinte forma. EHL requerido é igual ao EHL do LaNetO, que é 12, vezes a fração do LaNetO, que é 0,70, mais o EHL do óleo mineral, que é 10, vezes a fração do óleo mineral, que é 0,29. Essas frações, como eu disse anteriormente, é a fração de cada substância dentro da fase oleosa. O resultado, então, vai ser que o EHL requerido ele é 11,3. Então, com isso, entende-se que essa emulsão ela será uma emulsão óleo em água, porque valores de EHL acima de 10, eles configuram a emulsão como emulsão em óleo e água. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora eu vou falar sobre a discussão da nossa metodologia. A paromomicina ela é um fármaco de caráter hidrofílico e, após ter avaliado suas propriedades fisicoquímicas, observamos que sua formulação para uso tópico poderia ter uma eficácia maior devido à sua permeabilidade na pele. Então, nesse sentido, a forma farmacêutica escolhida para esse propósito foi a emulsão óleo em água. Então, para esse fim, para realizarmos esse preparo de emulsão, nós escolhemos um método de mistura de fase A e B com aquecimento. Então, a partir da realização desse método, a gente encontrou o seguinte resultado de EHL requerido, que foi de 11,3. Esse valor ele está dentro do intervalo de 8 em 18, que vão caracterizar como um emulgente óleo em água. Então, a partir dos artigos estudados para a construção do trabalho, nós observamos que eles afirmam que a resposta da fórmula da paromicina ela é benéfica e também é observado a melhora de pacientes nos estudos realizados, né? Esses estudos foram realizados em pacientes que tinham leishmaniose. Já em relação a efeitos adversos, durante os estudos, não foram encontrados aspectos relevantes e também não foi encontrado nenhum aspecto associado que algum efeito adverso poderia ter ocorrido a interrupção do paciente ao tratamento. Então, esses artigos sugerem que o veículo hidrofílico, óleo em água de emulsão, ele pode ser uma alternativa interessante para melhorar a entrega da paromomicina, podendo ser aplicado em lesões abertas ou espessadas, que podem representar uma barreira adicional para a sua absorção. Nesse sentido, a absorção pela pele e a permeação de emulsão óleo em água, elas vão ser bem maiores do que comparadas com a pomada. Então, né, como eu falei, esse estudo foi realizado nos pacientes que estavam em tratamento com leishmaniose. Então, a partir de tudo que foi apresentado, nós concluímos que a emulsão de uso tópico à base de paromicina, ela possui efeitos terapêuticos em pacientes que apresentam leishmaniose cutânea.
Então, a emulsão óleo em água, ela pode melhorar essa entrega, né, da paromomicina, só que também, né, os artigos falam que tem que ter ainda muitos estudos a serem realizados para avaliar os intensificadores da permeação desse fármaco na pele. E essas foram as referências utilizadas para a construção do trabalho. Muito obrigada.